Débora Rajão, é a revista da tarde. Revista da tarde. E agora 2h36. Saúde em Dia. Olha só, hoje a gente vai falar sobre o implante de dentes artificiais, que é um dos procedimentos odontológicos mais procurados pelos brasileiros. E a gente vai falar sobre os males, né, dos implantes odontológicos, mais os piratas. A gente vai conversar com a Patrícia Mazzarioli, que é sócia fundadora da Odontomassa. Boa tarde, Patrícia. Doutora Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Débora, boa tarde, tudo bem? Tudo é um prazer ótimo. estar falando com você. Então, vamos explicar o que são esses implantes de dentes artificiais? O implante dentário, ele funciona como um objeto, né, que você repõe à oclusão do paciente. Você repõe um elemento perdido. Então, o implante, ele é uma prótese que vem a substituir um elemento faltante na oclusão. Certo. Mas aí tem todo um procedimento, né, de implantação, não é isso? Para você realizar um implante, antes você precisa fazer alguns exames, como tomografia, exames de raio-x, para você ver se esse paciente está apto a receber um implante dentário, se ele tem uma base óssea, se ele tem suporte no tecido para receber este implante. Feito alguns exames de sangue, após a avaliação você vai fazer uma anamnese completa desse paciente. Se ele estiver apto, aí sim faz o planejamento e vamos reabilitar esse paciente com implantes. Uhum. E aí, como é que é vamos explicar também como é que é o procedimento em si. Coloca-se um pino, né? E como é que funciona isso? A partir do momento que você detecta que o paciente tem osso suficiente para receber este pino, é implantado dentro do ossinho, né, um pino de titânio, né? Este pino, ele vai sofrer uma ósseo-integração, nós vamos aguardar um tempo para que esse pino venha se aderir ao osso por completo, né? Após essa ósseo-integração, que seria a cicatrização, você começa a reabilitar ele proteticamente, que aí seria a colocação do dente, né? O pino de titânio, ele fica para dentro do osso. Após a cicatrização, você começa a reabilitar ele com a prótese, que é o dentinho que todo mundo vê, que é o que vai usar para a mastigação. Uhum, que é chamado também coroa, é isso? Sim, a coroa, né? Você vai reabilitar com o dente mesmo, uma prótese, né? Uhum. É que coroa, ela tem vários segmentos, a coroa. Ela tem coroa que é parcial, coroa total, então... Ah, sei. Pode... Agora, mas e aí? Existem, é verdade que 30% dos componentes usados em próteses sobre implantes são piratas? Então, hoje, através de alguns dados da Associação Brasileira, né, que fornece esses dados para os dentistas, 1/3 dos implantes fabricados e utilizados no nosso país são piratas, sim, né? Devido ao custo, né? O custo dele é muito inferior ao implante e ao componente original. Então, alguns profissionais fazem uso deste implante pirata, né? Os componentes piratas, né? Que são feitos em fábricas, fundo de quintal mesmo, né? Que não tem certificação, que não tem validade da Anvisa, né? Então, ele barateou muito e você acaba encontrando esse tipo de componente até na internet hoje. E quais são os riscos? Inúmeros, né? Porque ele não tem o certificado da Anvisa. Então, ele pode trazer uma infecção para o paciente, uma contaminação, né, do implante se for utilizado só um componente pirata, ou o implante for verdadeiro, por exemplo, pode entrar bactéria por este componente, né? Ele não adapta direitinho no implante, então fica ali, sim, juntando placa, juntando bactéria e pode contaminar o implante, o paciente perder o implante, né? Ou perder um pedaço do osso também, e também causar danos à prótese realizada com o protético, perder ela, quebrar o componente, quebrar dentro do implante. Então são inúmeros os riscos, né, os danos que pode trazer. Mas são próprios dentistas que usam próteses piratas? Então, segundo dados, sim, são dentistas, né, que não levam muito a sério a certificação, a qualidade do seu trabalho, se desvalorizam como profissional e acabam pedindo um material mais em conta.
né? Uhum. Lembrando que, assim, para uma pessoa leiga, né, assim, não é o próprio implante, muitas vezes, que é pirata. O implante dentário, como ele vai vir substituir o dente, então ele é feito de várias partes, né? Então, primeiro é o pino de titânio que é implantado no osso. Após isso, cicatrizou, nós vamos moldar o paciente para fazer o dente. Aí tem o dente, que é toda a estrutura, que é feita em protético, laboratório de prótese. Alguns profissionais têm esse laboratório dentro da própria clínica. O que liga este dente feito no laboratório ao pino implantado no osso são componentes, parafusos, né? São componentes que vão fazer o dentinho. Então, muitas vezes, estes componentes são piratas, né? E não o próprio pino implantado. Então, esses componentes, sim, trazem muitos danos, porque você vai colocar um parafuso que não tem muita resistência, que vai ligar o dente ao implante na mastigação, então você acaba perdendo força, esse parafuso fica frouxo, né? Então, assim, o dente pode cair. Então, os danos são irreversíveis, muitas vezes. Uhum. Então, eu queria que você... Quais são as dicas que você daria para uma pessoa que vai se submeter a um tratamento de implante? Olha, a primeira dica, sim, é fazer com uma clínica que seja íntegra, né? Que o paciente confie no seu dentista, ele tem que perguntar, tirar todas as dúvidas de como será a cirurgia, quais os passos, quantos implantes serão colocados, qual a qualidade desse implante, durabilidade, qual o tipo de prótese, se há algum mostruário dentro da clínica para ele, né, ver antes de fazer, indicações de colegas, né, buscar informações sobre o profissional que está atendendo ele, se esse profissional é capacitado, porque, infelizmente, né, quando uma profissão se populariza, que nem a odontologia, então o implante se popularizou, muitas pessoas fazendo, muitos profissionais fazendo cursos, e muitos desses profissionais não são especialistas. Então, isso começa a trazer problema para a especialidade em si. Então, o paciente ele tem que se certificar se o profissional que ele está fazendo é realmente habilitado para fazer o implante. Aqui na nossa clínica, na Odontomasa, nós temos parceria com uma grande empresa de implantes, que é a INP, né? Que também se localiza aqui em São Paulo. E eles são super rigorosos, nós visitamos constantemente a fábrica deles, e é tudo feito direitinho, tanto a esterilização do material, quanto tudo que é feito, que a Anvisa pede, eles fazem tudo direitinho. E isso é muito importante, essa relação do profissional com o fornecedor de implantes, né? Tem que ser uma empresa séria. E aqui nós priorizamos muito isso, o paciente tem que ter certeza de onde ele está e o que ele está comprando. Né? Porque implante é uma coisa muito séria. Então não dá para buscar somente preço, né? Porque o grande erro é que as pessoas querem um procedimento que custa caro, né? Que é um procedimento caríssimo, que é um procedimento cirúrgico, protético, e aí acaba encontrando o mais em conta, e é aí que começam a acontecer as falhas da profissão, né? Os profissionais popularizaram o valor, não tem como pagar o que se deve pagar por um componente original, e acaba caindo nessa de implante pirata. Então, assim, os problemas, os danos são graves, porque um paciente que tem uma infecção no implante e acaba perdendo o seu parafuso do implante, né, ele muitas vezes nem pode fazer um novo implante, porque ele perde o osso da região e essa infecção pode ser bem séria. Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. E depois que a pessoa faz o implante, também tem que ter uma manutenção? Ah, com certeza. Todos os pacientes que operam aqui na Odontomasa, anualmente nós pedimos uma radiografia que se chama panorâmica para avaliar como que está o implante propriamente dito, as próteses, tem que fazer uma higienização constante dessas próteses. Então, o acompanhamento pós é muito importante também, não é somente operar e acabou. Não, você tem que fazer um acompanhamento anualmente com o profissional que fez o implante, né? E, por exemplo, tem que fazer exames também? Além da tomografia, tem outros exames que precisam ser feitos? Pré-operatórios? Pré-operatórios, nós sempre pedimos uma bateria de exame de sangue para ver se esse paciente, o tempo de coagulação dele, quanto tempo ele vai sangrar durante a cirurgia, se é muito, se é pouco, se ele tem alguma discrasia sanguínea, né, algum probleminha. Nós pedimos também um exame de glicemia para ver se esse paciente tem a glicemia alterada. Se ele tiver, nós encaminhamos para o profissional adequado para equilibrar a diabetes, porque
pelo contrário que muitas pessoas acham, né, que o diabético não pode fazer implante, ele pode sim fazer e com toda a segurança, desde que o dentista e o seu médico estejam em acordo, esse paciente esteja compensado, fazendo uma boa higienização, ele pode fazer implante sim. Então nós pedimos uma bateria de exame de sangue para avaliar o estado físico geral desse paciente. Feita a tomografia, que vai avaliar a condição óssea desse paciente, aí ele está preparado para fazer a cirurgia. Nós também sempre fazemos aqui na Odontomasa uma profilaxia antibiótica nesse paciente, né? Cobrimos ele com antibiótico um período antes da cirurgia, né? Um dia antes, dependendo da situação, até alguns dias. Paciente que também faz uso de AS, então nós entramos em contato com o cardiologista. Então é feito toda uma anamnese, né? Um conjunto de exames e coletando algumas informações do paciente para a segurança total da cirurgia de implante, né? Ou uma outra cirurgia oral menor, que seja também feito alguns exames para assegurar que esse paciente vai ter um bom atendimento. Então, o que é o mais importante para o público é saber que ele não pode operar, né, em qualquer dentista, ele não pode operar sem uma bateria de exames, né, porque ele pode ser complicado na cirurgia, pode ter algum procedimento na cirurgia que pode causar um dano para ele. Por exemplo, se o dentista não sabe um coagulograma desse paciente, né, se não sabe quanto tempo de sangramento desse paciente, ele pode ter um problema de hemorragia, se ele já tiver predisposição a isso, né, deixando isso bem claro, que não é comum isso acontecer. Então você tem que se prevenir, fazer vários exames antes de operar. Uhum. Né? E aí deve perguntar pro dentista sobre Desculpa, eu não entendi. Deve procurar saber se o dentista está apto a realizar também, né? Assim, porque o profissional dentista, ele tem várias especialidades. O clínico geral, ele se forma clínico geral, a partir daí ele vai procurar um segmento. Ele vai se especializar em ortodontia, em implante, em radiologia, vários braços da odontologia, né? Então, assim, quanto mais especialista ele for naquele assunto, com certeza ele vai ter muito mais qualidade no atendimento dele. Correto? Então, o implantodontista, ele tem que ter um curso específico. O clínico geral, ele aprende um pouquinho, mas ele precisa melhorar os conhecimentos dele para fazer o implante. Então, eu sugiro que os pacientes façam implantes com profissionais capacitados a fazer implante. Ok. Né? Entendeu? Então, isso é muito importante, o paciente saber qual é a especialidade que o profissional que está atendendo ele tem. Ok. Certíssimo, então, viu? Doutora Patrícia Mazzarioli, que é cirurgiã dentista e implantodontista, não é isso? Eu sou ortodontista, né? E sou pós-graduada pela NIU, né? Dos Estados Unidos, Nova York. E fiz curso de prótese sobre implante aqui em São Paulo também, de implantodontia também. Ok. Tem algum site que queira deixar para os ouvintes? O nosso site é www.odontomazza.com.br. Ok. Obrigada, então, Patrícia. Foi um prazer falar com você. Débora, muito obrigada. Foi um prazer todo meu. Boa tarde. Boa tarde. E agora, 2h48.